Hoje a gente recebe também Jamil Chad, que no sábado ficou com a gente quase que durante a manhã inteira, à tarde também. Conversei com o Jamil bastante no sábado. Bem-vindo mais uma vez, Jamil. Importante ter você aqui com a gente. Boa noite, boa tarde para vocês todos. Também um dia muito importante hoje. Muitas máscaras caíram. Muitas, Jamil. A gente até trouxe aqui algumas falas, né, alguns posicionamentos. Para começar aqui com você, que a gente quer falar sobre o governo brasileiro também, dizendo que rejeita a divisão do mundo em esferas de influência. Você vai poder explicar isso muito melhor aqui, mas denunciando também qualquer tentativa da criação de um protetorado na Venezuela, que foi uma indicação do que a fala do Donald Trump no último sábado deu ali de cara, quando diz: nós estamos governando a Venezuela. Já foi a primeira declaração do Donald Trump. Mas eu estava curioso para saber do Jamil também, porque eu vejo já uma grande diferença da coletiva do Trump do sábado para hoje. Quando assume a vice-presidenta, quando assume a Assembleia Nacional, isso é administrar a Venezuela? Ou apenas uma demonstração de força, né, Chico? Sabe, como é que o petróleo entra? Ou vai ser apenas um departamento para cuidar do petróleo independente e vocês tocam a Venezuela? Fiquei curioso para saber de quem entende. Justamente. Que desenho vai ser esse? Não estou entendendo mais nada, Jamil. Me explica aí. Me ajuda, Jamil. Tá todo mundo louco, Elba. Ô Chico, olha, eu vou te dizer então, vários diplomatas de vários países que eu entro em contato, eu ligo sem parar para todo mundo, mando WhatsApp para todo mundo o tempo todo, todos me devolvem uma resposta muito parecida com a que você acabou de me dizer. Como assim, Jamil? Você quer que eu traga algum tipo de certeza diante de tanta incerteza? Aí você fala, bom, é verdade, não dá para exigir o céu, né? Afinal de contas, estamos sim uma fase absolutamente nova das relações internacionais. Mas vamos tentar organizar aqui o pensamento. Em primeiro lugar, você tem toda a razão, Chico, tem uma diferença entre o que Donald Trump disse, e vamos usar a palavra que ele disse no sábado: os Estados Unidos will run Venezuela, vão administrar a Venezuela. Ele não explicou como, né? Agora, nos dias seguintes, e em várias entrevistas, em várias declarações, ele foi ou colocando conteúdo, ou a própria, eu diria, decisão começou a ser tomada. E qual foi a principal decisão? Apostar, num primeiro momento, em Delcy Rodrigues. Então, tem essa aposta é acompanhada por muita ameaça. Ele diz muito claramente que, se ela não fizer as coisas certas, ela pode sofrer ainda mais do que Maduro. Essa é a frase que ele fala. Depois vem o próprio Marco Rubio dizendo: não, os Estados Unidos não vão ter um governo lá americano, mas nós é que escolheremos quem vai governar a Venezuela. E aí ele deixa também muito claro que Delcy Rodrigues tem alguma chance se cumprir os interesses, obviamente, dos Estados Unidos. Agora, claro, isso não acontece, uma frase dessa não acontece num vácuo. Enquanto ele fala tudo isso, enquanto o governo americano fala tudo isso, o que nós vimos na Venezuela, uma tentativa de barcos com petroleiros, com, obviamente, combustível tentando sair da Venezuela, nós vimos, inclusive, algum tipo de reação, inclusive popular. Então, muita coisa acontecendo em absolutamente pouco espaço de tempo. Imagine, só tudo isso que a gente está conversando aconteceu em apenas 3 dias. 3 dias. Então, ainda é muito cedo. Tua pergunta é muito legítima, porque é realmente muito impactante, mas é ainda muito cedo para tanto nós, como o governo americano, como a própria Venezuela, entender o que está acontecendo. Agora, vamos para o Conselho de Segurança da ONU hoje. Bora. Um conselho que não tinha nenhuma votação a ser feita. Ou seja, não tinha uma resolução para ser votada, porque todo mundo sabe que, se tivesse uma resolução, o governo americano iria vetar. Agora, a negociação em relação a essa reunião aconteceu antes dessa reunião começar. E aqui eu trago alguns bastidores dessa reunião. Claro, Venezuela, mas também principalmente China, Rússia, o próprio Brasil, a Colômbia, que foi quem convocou a reunião, queria que a reunião fosse uma espécie de oportunidade para que o mundo todo mostrasse aos Estados Unidos que esse comportamento é ilegal.
O governo americano correu nos bastidores, Chico, para dizer, olha, a lista de oradores está muito extensa, nós não queremos uma reunião muito longa, não. E tentou vetar que países falassem. Imagine só, nós não estamos falando aqui de uma democracia, supostamente, que aceita que todos possam falar, liberdade de expressão. Liberdade de expressão, coisa nenhuma. Eles queriam bloquear países para que eles não falassem contra a invasão, contra a ação militar que aconteceu. Então, a reunião começa já com muita tensão. Muito. E aí nós tivemos algumas declarações absolutamente reveladoras, claro, da tensão global. Mesmo que essa reunião não tenha valido de nada, no sentido de nada ser tomado de decisão, ela foi um reflexo, hoje, do que é a tensão global. Então, o governo russo, por exemplo, chamando justamente as atitudes de Donald Trump de bandidagem. Eu convido a nossa audiência a conferir as matérias que estão lá no site do ICL Notícias, porque eu trago tudo isso. O governo russo chama o que aconteceu, chama isso, durante a reunião do Conselho de Segurança, chama de bandidagem e neocolonialismo. A China vem e diz o seguinte, não, o mundo não pode ter um juiz que simplesmente decida o que é certo e o que é errado. Colômbia e vários outros países vão nessa direção. Aí vem o Mike Waltz, o embaixador americano, que diz, em primeiro lugar, Maduro sequer é um presidente. Ele, na verdade, é um narcotraficante. Então, vocês estão dando uma importância para ele que ele não deveria ter. Olha só como ele começa desmontando, basicamente, essa história. Segundo ponto, já fizemos isso antes. Vocês lembram do Noriega? Ele mesmo fala, não sou eu que estou dizendo. Ou seja, isso já foi feito, que vocês estão reclamando tanto, gente. Já foi feito e ninguém reclamou na época. Ponto número 2. Ponto número 3, dizendo, olha, mas sequer uma guerra nós temos lá na Venezuela. Isso aqui não é uma guerra. Né? Também desmontando qualquer tipo de argumento. Então, ele estava ali presente para, obviamente, tirar qualquer credibilidade de tudo aquilo que estava acontecendo. Então, também foi muito revelador essa posição americana. E, por fim, Gabi, tua pergunta sobre o Brasil. O Brasil é um discurso bastante, eu diria, contundente, apesar de não citar Estados Unidos, mas não cita Maduro também no discurso, nem Maduro, nem Trump são citados nominalmente. Agora, o Brasil diz duas coisas importantes. Primeira delas, protetorado nós não aceitaremos e não vai funcionar. Esse é o primeiro ponto. E 2, o Brasil rejeita um mundo dividido em zonas de influência. Então, esse é basicamente o resumo do que foi a reunião de hoje. Como eu disse, ela não teve nenhuma resolução a ser votada, mas ela foi um espelho muito importante de como está a tensão hoje internacional. Excelente, Jamil, esse resumo que você traz aqui. Agora há pouco você estava falando do posicionamento americano. Eu queria trazer especificamente o que o Departamento de Estado dos Estados Unidos publicou nas redes sociais para você poder comentar. Agora há pouco a gente trouxe também com a Heloísa Vilela. Eles dizem o seguinte, postando uma imagem do Donald Trump. Este é o nosso hemisfério e o presidente Trump não permitirá que a nossa segurança seja ameaçada. Já passando a palavra aqui para você sobre essa questão dos Estados Unidos estão se colocando, né, com o uso da força perante os demais países, agora especificamente contra a Venezuela. Nós estamos assistindo ao imperialismo do século XXI. Nas redes sociais, desenhado o que significa um país, basicamente, se apoderar, ou pelo menos dizer que está se apoderando de um continente inteiro. Eu insisto, nos documentos da Estratégia de Defesa Nacional dos Estados Unidos, eles falam que a defesa dos Estados Unidos passa por garantir que todos os setores da América Latina estejam, de alguma forma, sob o controle dos Estados Unidos. No documento, por exemplo, Gabi, é muito relevante que eles pedem, inclusive, que a CIA identifique os locais no continente americano, no hemisfério, basicamente ocidental, que sejam de interesse estratégico dos Estados Unidos. A CIA. Isso é dito num documento. O documento sequer é reservado. Ou seja, é sim um governo que se apresenta como uma espécie de... eu acho que não é nem espécie, é um erro, que eu acabei de falar um erro aqui. Um governo que se apresenta, sim, como um ator imperialista no século XXI.
E essa postagem nas redes sociais é absolutamente histórica. O governo Trump, numa conta oficial, com a imagem do presidente dizendo: esse é o nosso hemisfério. E não vamos confundir aqui o nosso, porque nós estamos nesse hemisfério. Então, como se o Brasil falasse, esse é o nosso hemisfério. Não, esse é nosso porque, de fato, é a intenção, a de propriedade, a de tomada de posse. E hoje o Brasil, inclusive, falou: não tem nada que justifique uma atitude como essa. Não tem nada no direito internacional que justifique simplesmente você tomar posse de uma zona de influência, de uma zona do continente, do mundo, dizendo que essa é a minha área vital de interesses para o meu país. Não existe. Alguns especialistas estão chamando, em vez de doutrina Monroe, né, botando um D, né, de Monroe, né, é uma atualização da doutrina Monroe, que era América para os americanos, mas me parece com um grau assim mais explícito, talvez, de violência do que era lá no começo do século XIX, com um discurso ainda mais explícito, né? Porque foi do século XIX a doutrina Monroe, no começo do século XX o presidente Roosevelt, não o Roosevelt do desenvolvimento, o outro Roosevelt atualiza aquilo, né? Bota para quebrar também, e agora você tem o Donald Trump, né? Então a cada 100 anos os Estados Unidos explicitam algo que a gente conhece, mas que agora fica explícito, caem as máscaras, né? Gabi e Chico estavam falando isso mais cedo, o que acaba tendo um lado assim, eu não digo que é bom, porque é impossível, nada do que aconteceu é bom. Mas é pedagógico, né? É pedagógico. Você não está mais num jogo num teatro de enganando ninguém, ó. O jogo é esse, é bruto. Agora você veja essa coisa de zonas de influência também, né, Jamil? Porque China e Rússia, algumas pessoas tinham a ilusão de que China e Rússia iam encostar um navio de guerra aqui, iam fazer frente para os Estados Unidos. Não fizeram nada disso, né? Estão, por enquanto, no discurso, né? Isso também é bom a gente observar. Isso aqui serviu como um teste para o Trump. Olha, eu vou lá, tiro um presidente de dentro da capital, levo para Nova York e não acontece nada. Expõe nas redes sociais. Expõe nas redes sociais e diga: é meu. Então, daqui a pouco ele vai tomar o que ele quiser. Em alguns casos, faz pela eleição. Na Argentina, no Chile, na Bolívia, no Equador. Onde não der pela eleição, vai na porrada, como eles fizeram aí na Venezuela. Então, por isso que a gente tem que ficar preocupado na Colômbia e no Brasil, que tem eleição esse ano, como o Jamil já vem falando há algumas semanas, né? E olha, Rodrigo, tem dois pontos fundamentais. No caso da Argentina, é pela eleição, mas também era por um cheque, né? Teve um cheque ali que foi dado para o governo, para um oxigênio absolutamente fundamental para o governo Milei. Sem aquele oxigênio, sem aquele cheque, eu não sei aonde estaria o governo Milei neste momento, e aquele cheque, obviamente, catapultou aquele governo, ou pelo menos permitiu que aquele governo fosse adiante, desde que várias exigências do governo de Donald Trump fossem atendidas por Milei, várias exigências. Aquilo ali veio cheio, na verdade, de condicionalidades. Será que elas são tão diferentes das condicionalidades que Donald Trump está colocando em Delcy Rodrigues? Eu tenho minhas dúvidas. Eu tenho minhas dúvidas se são apenas estratégias diferentes para o mesmo objetivo, que é, sim, protetorado. Um protetorado econômico na Argentina, um protetorado militar no caso da Venezuela, e assim por diante. O governo brasileiro, no fim de semana, e nós trouxemos isso, inclusive, no domingo, na nossa página, o governo brasileiro justamente preocupado com esse fenômeno que você acabou de dizer. Se der certo essa intervenção na Venezuela, ou seja, se eles conseguem, a partir dessa força toda, tirar um presidente, colocar um governo que seja do seu interesse, que atenda aos seus objetivos econômicos, por que eles parariam na Venezuela? E é um país grande, com uma força militar importante. Você imagine a quantidade de países latino-americanos com exércitos absolutamente frágeis, com economias frágeis, sem qualquer tipo de aliança nem com Rússia e nem com China. Ou seja, são absolutamente dependentes de qualquer tipo de ameaça, ou dependentes não, perdão, a possibilidade de que você simplesmente coloque esses países na linha que você quiser é muito mais fácil, inclusive. Então, essa é a grande preocupação brasileira, que esse método Trump simplesmente seja proliferado em outras partes da nossa região e, por que não,
em outros lugares, por exemplo, a Groenlândia. Então, tudo isso está sendo jogado, esse jogo está sendo jogado neste momento. É muito importante que a gente entenda que isso não é apenas sobre Venezuela. Eu tenho recebido muitas mensagens, mas ele é um ditador, mas ele viola os direitos humanos. Bom, a gente pode discutir isso e deve discutir isso. Agora, o que a gente não pode esquecer é que esse argumento ele é instrumentalizado, porque quando um ditador tem políticas que são simpáticas aos Estados Unidos, nós não escutamos nenhum tipo de ameaça a esse ditador. Ou seja, não é sobre democracia, não é sobre direitos humanos, não é nem mesmo sobre narcotráfico. É sobre, obviamente, o acesso aos recursos naturais e a posição geopolítica daquele país. Claro, Jamil, você citou a Groenlândia, eu vou falar diretamente disso, já falamos muito aqui de Colômbia, ameaça direta, Cuba também, pressão contra o Panamá. Agora, teve esse ataque contra a Venezuela e logo depois tem muita gente apontando a Groenlândia como alvo por ter sido alvo agora da fala do Donald Trump, primeiramente, dizendo que não desistiu a Casa Branca de uma anexação da Groenlândia, e aí o Trump se pronunciou a respeito disso. A gente traz o trecho dessa fala também e já volta a conversar com o Jamil. Vamos lá. Do you expect to take an action against Greenland? By the way, I will say this about Greenland. We need Greenland from a national security situation. It's so strategic. Right now, Greenland is covered with Russian and Chinese ships all over the place. We need Greenland from the standpoint of national security. And Denmark is not going to be able to do it, I can tell you. Aqui, para quem está nos ouvindo só por áudio, basicamente ele diz: nós precisamos da Groenlândia por conta de uma situação estratégica de segurança nacional. Eu vi um post hoje da cantora Bjork. Vê que curioso, a cantora Bjork preocupada, depois dessa fala do Trump, ela aproveitou para dar umas patadas na Dinamarca, né? Que tem uma treta histórica com a Islândia, ela é islandesa e ela defendendo ali a independência da Groenlândia. Mas são falas, né, que estão assustando o mundo inteiro, tirando as pessoas da sua rotina e tal. Ela preferia estar gravando uma música nova e tal, se colocando em público para falar, porque, como você falou aqui no começo, lembra o Hitler, vamos ser claros. Porque a hora que ele fala, nós precisamos porque necessidade de segurança. Qual era o discurso da Alemanha? Se quiser tirar o Hitler, porque o Hitler é uma figura... É muito pesado. A Alemanha... Mas tem uma figura similar? Pois é, a Alemanha nazista dizia, nós precisamos assegurar o espaço vital para a existência da Alemanha. Era esse o termo, espaço vital. O que o Trump está falando, com outras palavras, é espaço vital. Exatamente. Ele acabou de falar. Precisamos da Groenlândia por uma questão de segurança. Mas e a Dinamarca? A Dinamarca não será capaz de garantir isso, porque a Groenlândia é uma colônia dinamarquesa, né? Um grande território, mas pertence à Dinamarca, que é pequena, né, comparado. Então ele deixou explícito, é impressionante, Chico. Mais uma vez, é explícito, é imperialismo, Jamil, e não é só imperialismo contra a América Latina, é imperialismo contra os europeus. Olha, aliás, a comunidade econômica europeia numa vassalagem absoluta. Como nunca, né? A América Latina ainda reage um pouco. Ainda tem um Petro ali dando uma pancada. Acho que a palavra é vassalagem mesmo, não é diplomacia. Nossa, vassalagem assim, é um negócio que você nunca se viu em lugar nenhum. É impressionante. Vamos ver o Jamil sobre isso. É impressionante e os europeus estão entendendo que o jogo mudou, porque durante 80 anos essa aliança entre Estados Unidos e União Europeia, e Europa, basicamente, ela foi inquestionável. E hoje, como não só essa aliança, várias alianças do governo americano, dos Estados Unidos, passam a ser questionadas sempre que o interesse americano prevalecer. Então, não existe mais a definição de amigos, inimigos, adversários. Não, depende de quem está do meu lado. Você não está do meu lado, ou você está do meu lado, mas é um obstáculo a algo que eu quero, você deixa de estar do meu lado. Né? Então, é muito claro isso. No caso da Groenlândia, é ainda mais impressionante, porque, claro, nós estamos falando de um governo aliado, nós estamos falando de um membro da OTAN, a Dinamarca é membro da OTAN, ou seja, nós estamos falando de um governo socialista com cunho
bolivariano. Não, estamos falando de um membro da OTAN absolutamente aliado, com os mesmos, eu diria, parâmetros culturais. Não tem nada que você poderia dizer ali, pô, ali é complicado porque a bandeira deles é vermelha, etc. Até né, da Dinamarca até vermelha, mas não é esse o problema, né, deles. A questão é que, claro, a Groenlândia passa a ser fundamental num jogo político, geopolítico muito maior, que é justamente a das rotas, basicamente, entre a Ásia e o continente americano, claro, principalmente com as mudanças climáticas, e aí, obviamente, essas rotas que encurtam, claro, a viagem entre a Ásia e as Américas, ela pode passar por ali, esse é um primeiro ponto. Segundo, claro, a quantidade impressionante de recursos naturais que também tem ali na Groenlândia. E, claro, com o governo Trump dizendo que isso tudo está sendo ameaçado porque russos e chineses já começam a estar na região. A Dinamarca veio e falou, gente, então vamos fazer o seguinte, se os russos e chineses de fato estão na região, vamos fazer uma aliança e a gente vai defender. Ah, não, vocês não vão defender, nós vamos defender. Agora, o Rodrigo tem toda a razão. A cada 100 anos, né, aparentemente, aparece uma doutrina, ou pelo menos um formato novo. Há 100 anos, o governo americano considerou fazer uma ação mais contundente para tomar a Groenlândia. Não foi para frente, a história naquele momento não foi para frente, era muito complicado, os europeus, obviamente, eram os grandes europeus, né? Não era essa Europa absolutamente marginalizada, era mais difícil você simplesmente bater de frente com os europeus. Hoje, de repente, não é tão mais difícil assim você passar por cima, basicamente, daqueles que foram teus aliados. É isso, Jamil. Antes, o Big Stick era, você fala de uma maneira amigável, mas você dá uma marretada. Agora não precisa nem mais falar amigável, né? Dá uma marretada na palavra, na economia, na guerra, tudo. E acabou. Agradecer o Jamil Chad aqui, junto com a gente no N2. Querido, obrigada. A gente se fala em breve de novo. Só queria trazer um detalhe nessa confusão que foi esse dia no Conselho de Segurança. O governo da Colômbia pediu a presença do Jeffrey Sachs, né, o economista. A China e Rússia aceitaram. E ele veio com um discurso devastador também em relação aos Estados Unidos, mostrando que, claro, o que existe é uma atitude permanente de golpes de Estado, de invasões e de tentativas de tomada de recursos naturais pelo mundo inteiro. Nenhuma novidade. É como o Rodrigo disse, agora é tudo explícito, não tem mais a historinha para ser contada. Não precisa contar mais a historinha dos direitos humanos, da democracia, das armas químicas e de não sei o que, não. A gente dispensa a historinha, vamos direto ao ponto. É isso, Jamil. Daqui a pouquinho a gente vai trazer essa fala aqui, esse trecho do Jeffrey Sachs, Jeffrey Sachs, justamente, que o Jamil aponta aqui. Obrigada, querido. Bom descanso por aí.